Olá, vamos aí para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Ela ocorreu entre os anos de 1789 a 1799. Foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e em todo o continente europeu. Então, a Revolução Francesa, pessoal, nesse período, da Revolução, a França tinha 28 milhões de habitantes, isso no final do século XVIII. Era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Os franceses aí viviam sobre o antigo regime. O que era o antigo regime? O absolutismo. Uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios. E o rei, o governante da França, ele se apresentava como um representante de Deus na terra. Isso foi chamado de absolutismo de direito divino. Além desse privilégio aí, os trabalhadores, os camponeses, tinham que pagar os impostos, como a talha, que era imposto pago em espécie pelos camponeses, e o dízimo, que na época era um imposto aplicado às colheitas e paga ao clero por toda a população. A França, nesse período, ela foi dividida em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero. O clero, pessoal, possuía muitas terras e cobrava dízimo e taxas da população sobre batismo, casamento e sepultamento. Nós temos o segundo estado. O segundo estado era formado pela nobreza, que era o rei e a sua família. Além deles, havia uma pequena parcela de burgueses que compravam títulos de nobreza para fazer parte desse segundo estado, que não pagava impostos e ainda ocupava cargos públicos. E vivia a custas, tanto o primeiro estado como o segundo estado, eles viviam às custas do terceiro estado. E o segundo estado, além de viver às custas do terceiro estado, eles os exploravam com o trabalho dos camponeses. E o terceiro estado, pessoal, era formado pelo restante da população, que nesse caso era quem? A burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Essa classe do terceiro estado, eles trabalhavam para gerar a riqueza e os impostos dentro da França. Quando a gente fala que o rei tinha enormes privilégios, o que seria esse privilégio? Direito, que o rei tinha, entre aspas, vamos falar assim, que é uma vantagem, então, concebida a um grupo ou pessoas em prejuízo da maioria. Nesse caso, quem saía prejudicado eram os camponeses.